Eu recebi um comentário de uma inscrita em um dos meus vídeos e esse comentário me deixou reflexivo. Talvez você esteja no mesmo lugar que essa mulher. Olha só o que ela diz. Já fiz jejum, corrente de oração e jamais ouvi Deus falar comigo. Estou com um impasse imenso, mas o silêncio é total e absoluto. Sempre foi assim. Nasci e cresci na igreja. Ler a Bíblia é tão natural quanto respirar. Mas Deus falar comigo, essa bênção eu nunca vi. Percebe que aqui ela está falando que já fez de tudo, já tentou de tudo para ouvir a voz de Deus, mas isso nunca aconteceu. Detalhes, ela nasceu e cresceu na igreja e ainda não consegue discernir a voz de Deus. E ler a Bíblia é tão natural quanto respirar, mas mesmo assim ela não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja também com essa dificuldade de discernir quando Deus está falando com você e quando é a sua voz, a voz lá do seu interior. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se é a primeira vez que você assiste a um vídeo meu, bem-vinda a esse canal que tem como objetivo, propósito, curar mulheres de todas as feridas deixadas pelas marcas do passado e, lógico, alinhar essas mulheres para que elas possam viver um relacionamento mais profundo com aquele que as criou. Segunda, quarta e sexta pela manhã, nós temos vídeos novos aqui no canal. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo sobre relacionamento, ouvir a voz dele. João, capítulo 10, versículo 27. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando eu leio esse versículo, é como se eu enxergasse Jesus em um pasto. Ele está ali apartando as ovelhas e cada uma seguindo a voz do Mestre, cada uma seguindo Jesus. As ovelhas conhecem o dono, assim como o dono conhece as ovelhas. Mas esse conhecimento, ele não é adquirido do dia para a noite. Esse conhecimento é adquirido através de relacionamento. E para discernir a voz de Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos nos fazer presente na mesa e sermos alimentadas da palavra dele, que é viva e eficaz, que é como uma espada de 2 gumes que finca em nós a verdade que liberta. Então, se você não consegue ouvir a voz de Deus, talvez você não tenha vivido um relacionamento com ele. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu conheço do meu Criador, quanto mais eu me aprofundo nas verdades reveladas a mim através da palavra dele, mas eu vou conseguir discernir a voz de Deus e ser guiada por ela. Mas a Bíblia vai dizer que existe diversas formas de Deus falar conosco. E a primeira que eu trago aqui para você é através da palavra. A palavra do Senhor é muito clara, ela não tem rodeios. E assim como outros livros, ela não precisa ser atualizada e ela não envelhece. Essa palavra ela é tão viva que cada vez que você abre, o Senhor te dá uma nova interpretação. Essa palavra existe há muitos anos e eu nunca ouvi falar, e certamente você não, que esse livro ele foi atualizado, corrigido porque encontraram algum erro. Não, a palavra do Senhor não muda, ela se renova, ela vem todos os dias com instruções novas e revelações novas. A própria Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você está passando por alguma situação e você quer ouvir a voz de Deus, quer que o Senhor te traga uma resposta, abre a Bíblia. Aqui estão as respostas que você precisa. Se você está ansiosa, a Bíblia vai ter uma palavra sobre ansiedade. Se você está em dúvida, a Bíblia vai ter uma palavra sobre isso. Se você quer um direcionamento na tua vida sentimental, a Bíblia também traz alguma coisa sobre essa área. Aqui está tudo o que nós precisamos.
E o primeiro passo que você deve fazer para viver essa conexão com o Senhor na palavra é estudar essa palavra. E quanto mais você estuda, mais você conhece, mais você discerne o que de fato vem dos céus e o que de fato vem de dentro de você, do seu interior, da sua voz, e vai ficar mais fácil saber quando é Deus falando e quando não é. Eu me lembro que por diversas vezes na minha caminhada cristã, eu já fiz alguns propósitos e eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me responda através da Tua palavra. E na hora que eu abri a Bíblia, veio uma palavra específica para aquilo que eu estava vivendo. Mas, claro, se eu não tivesse discernimento, eu não ia saber discernir se de fato era aquilo que Deus estava falando. Vou contar aqui um pequeno trecho para você de um testemunho. Eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito com o Senhor, assim que eu me converti, eu fiz um propósito com Ele e falei assim: Senhor, eu não aguento mais estar em tal lugar, eu não aguento mais, só que eu não posso pedir conta desse emprego, eu não posso jogar tudo para o alto, foram muitos anos trabalhando lá, eu preciso do dinheiro do acerto, mas me mostra o caminho, eu já não estou aguentando mais. O Senhor quer que eu fique ou o Senhor quer que eu saia? O que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? E dentro de mim, o meu eu queria jogar tudo para o alto. O meu eu queria tomar a decisão de não ir mais trabalhar naquele lugar, porque eu estava cansada, exausta. Aquele lugar estava me ferindo. E eu lembro que eu fiz um propósito de 7 dias de oração e jejum. E quando foi no 6º dia, eu abri a Bíblia ali na varanda da minha casa, antes de ir trabalhar. E a palavra que saiu para mim foi a seguinte: porque sou eu que conheço o seu andar, o seu deitar, sou eu que te conheço. Eu preparei isso em tempos distantes e agora vou realizar. Quando eu li tudo isso, eu entendi que o Senhor já tinha preparado a minha saída daquele lugar e Ele iria realizar essa saída. E ali, rapidinho, eu levantei, tomei um banho, me arrumei, passei na casa de uma amiga e falei para ela bem assim: olha, hoje eu vou ser mandada embora. Ela olhou para mim e falou: você deve estar doida, porque não tem motivo nenhum para você ser mandada embora. Você tem noção de quem você é? Você está em primeiro lugar de audiência. E eu falei para ela bem assim: não importa. O Deus que eu sirvo acabou de me responder que eu vou sair daquele lugar. Mulher, assim que eu pisei na empresa, eu fui chamada pelo RH para que eu pudesse fazer um acordo. E ali eu entendi que eu só precisava continuar confiando no Senhor e ser guiada por Ele. Imagine se eu tivesse tomado a decisão com a força do meu braço de sair daquele lugar. Talvez eu perderia o meu acerto, aquilo que eu demorei anos para conquistar. Mas embora eu estivesse cansada, eu continuei consultando a voz do meu Criador e a palavra dele me trouxe a resposta que eu estava precisando. Esse é só um pequeno trecho, porque eu tenho muitas experiências nessa área, de todas as vezes quando eu busco uma revelação e o Senhor me entrega uma palavra específica para aquele dia, para aquela estação. Só que, como eu mesma acabei de dizer, não que eu seja melhor do que você, não, eu sou apenas uma filha pecadora, mas o meu relacionamento de estar à mesa com Jesus me faz discernir a voz do meu mestre, porque Ele conhece as ovelhas e nós conhecemos a voz do bom pastor. E essa voz nós só conheceremos através do aprofundamento, do estudo bíblico e do relacionamento com o Senhor. Não adianta ir para a igreja, como essa moça mesma disse, ler e ler a Bíblia sem interpretar, sem entender, sem pedir sabedoria para o Senhor. Tem gente que abre a palavra, lê, guarda e fala: pronto, já cumpri a regra do dia, já tirei os meus 15 minutos ali de devocional, já li um versículo e está de bom tamanho. Mas será que você entendeu o que a palavra está dizendo? Será que você parou para pesquisar o significado das palavras, a interpretação daquele texto? O que aquele texto traz de ensinamento para a estação que você está vivendo? Isso era ouvir a voz de Deus através do relacionamento. Eu tenho certeza que quando você vai num restaurante, por exemplo, e você não o conhece, e logo o garçom vem ali com o cardápio, você pergunta: mas
Qual é o prato que você pode me indicar? Esse prato aqui, ele é bom? O que vem? Qual que é a diferença desse para aquele? Você começa a perguntar para fazer a tua escolha. E a nossa vida espiritual precisa ser da mesma forma. Nós precisamos consultar o Senhor, nós precisamos ter discernimento para entender o que Ele está falando através da palavra dEle. Então essa é a primeira chave. Depois de construir esse relacionamento diário com o Senhor fala conosco através da palavra que não precisa ser atualizada. A palavra que é o manual de vida, a palavra do Senhor que é a resposta que nós buscamos para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Outro ponto importante para saber se de fato é Deus falando com você é você entender que o Espírito Santo é quem vai te ajudar a discernir essa voz. A Bíblia vai dizer em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando você tem um relacionamento com o Senhor, você começa a ser guiada pela voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que vai nos trilhar para o caminho correto, o caminho que Deus tem para nós. Então o Espírito Santo habita aqui dentro de mim, aqui dentro de você. E ouvir a voz dele é quando você sente uma paz de espírito. É quando você sente um sussurrar no seu ouvido, sabe? De repente você tá ali lavando uma louça, fazendo uma janta e você pensa em uma situação, ou talvez você não esteja pensando em nada e de repente vem algo na tua mente, tipo assim: fulana, oferta na vida de tal pessoa. Fulana, liga para tal pessoa e ora. Do nada. Quem falou isso? O Espírito Santo, o Consolador, que está nos guiando, a voz de Deus. Então é assim que Deus fala. Esse pensamento, esse sussurrar, sim, é Deus falando através do Espírito Santo. E nós precisamos estar nesse lugar de profundidade para sermos guiadas pelo Espírito Santo, porque tudo que nós precisamos está aqui dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós nos faz forte, mesmo nos dias de fraqueza. O Espírito Santo nos consola, nos ajuda, nos alinha, nos confronta. O Espírito Santo está conosco. Jesus deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos caminhar na verdade dele, que nós somos filhas. Outro ponto, mulher, para você entender quando é Deus falando com você. Você já precisou tomar uma decisão e aí você parou e pensou assim: eu vou aceitar essa proposta de trabalho, eu vou voltar para esse relacionamento, eu vou fazer essa viagem, mas aí de repente essa decisão que você tomou não te trouxe paz. Não te trouxe paz nenhuma. Deixa eu te falar, quando nós não sentimos paz, Deus não está nesse negócio. Porque o terceiro ponto é a paz interior. Deus fala conosco através da paz. Quando nós pensamos, eu vou aceitar essa proposta de emprego e nós sentimos paz, é Deus confirmando: filha, essa porta que eu tenho para você. Filha, essa viagem que eu tenho para você. Então, se você, de repente, pensou, eu vou aceitar essa proposta, eu vou fazer tal coisa, mas quando você deita para dormir, você não tem paz, você ainda está na dúvida, ainda existe uma guerra entre o seu eu e o teu espírito, saiba que Deus não está nesse negócio. Saiba que essa não é uma resposta de Deus, porque Deus, ele fala conosco através da paz interior. Olha só o que a Bíblia está dizendo sobre a paz interior. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo, o juiz em seus corações. Ou seja, se tem paz, é Deus falando: filha, eu estou contigo, pode ir.
essa decisão provém de mim. Eu aprovei essa decisão. Mas se só tem tribulação, se só tem dúvida, se você perde o sono, se você não sabe de fato se é isso, se você ainda fica perturbada quando pensa sobre esse assunto, é o Senhor te alertando, filha, reveja, olhe para dentro de si, me consulte um pouco mais para que eu possa te dar o caminho certo. Então não tome nenhuma decisão precipitada e nenhuma decisão baseada naquilo que você achou, naquilo que você talvez queria. Porque nesse lugar de intimidade com Deus, muitas vezes nós nos desconectamos da verdade e do nosso Criador. E é onde entra o quê? As nossas emoções. As nossas emoções, elas são perigosíssimas. As nossas emoções, muitas vezes, vão nos fazer enxergar coisas onde não tem. E muitas vezes o nosso ego vai dar uma resposta para que a gente possa viver aquilo, mas aquilo não provém de Deus. Aquilo é apenas o nosso ego nos levando para aquele lugar. Então preste atenção, existe uma paz na hora de tomar essa decisão? Isso trouxe paz no teu coração na hora de dormir, na hora de fazer qualquer coisa? Então Deus está nesse negócio. Se ainda tem dúvida aí dentro, sinto muito te dizer, ore mais um pouco, consulte ao Senhor, porque talvez não seja isso o que Ele quer para você. Outro ponto para você discernir a voz de Deus, quando é Deus falando comigo, é entender que Deus fala através de outras pessoas. Deus ainda usa pessoas. Eu escutei essa frase esses dias e o meu coração ficou tão alegre, porque o Senhor tem me usado nesse canal como bênção na vida de muitas mulheres. Teve um vídeo aqui que viralizou e eu recebi cada testemunho, cada comentário para a honra e a glória do Senhor. E o Senhor ainda usa pessoas. Eu tenho certeza que Ele me usou em algum momento para falar com você. Então o Senhor, Ele também fala através dos profetas, através dele, né? Através da voz dele ali, trazendo essa voz para que você possa sentir que aquilo é o que Ele tem para você. Então, quantas vezes você recebeu uma profecia? Mas aqui eu preciso também abrir um parênteses, que existe uma diferença entre profecia e profetada. Nós estamos vivendo os últimos tempos e precisamos discernir o que provém de Deus. Uma profecia rasa, tipo assim, olha, Deus tem algo novo para você. Essa é uma profecia rasa. Nós sabemos que Deus tem algo novo para você e para mim. Quando alguém fala, olha, Deus vai te prosperar, é uma profecia rasa, porque a própria Bíblia fala que Deus nos criou para prosperidade e transbordo. Mas quantas vezes, talvez, Deus usou uma pessoa para falar com você e você não deu atenção porque não acredita em profecias ou ouviu uma profecia errada que te fez, talvez, desviar do caminho ou te deixou frustrada, magoada e hoje você não acredita mais nos verdadeiros profetas do Senhor. Eu me lembro que teve um dia, e não muito longe, eu estava passando por uma grande tribulação e eu tinha chorado o dia todo. E eu falei assim, Senhor, eu estou indo para o culto e, por favor, não fale comigo hoje. Não me note, eu não quero que o Senhor fale comigo. E acostumada a sentar sempre na frente esse dia, eu escolhi a cadeira lá do fundo e ali eu fiquei com meu olho inchado, com meu coração totalmente quebrado, quebrantado. E eu falei, por favor, Senhor, não fale comigo, não me note, não me entregue nenhum recado. Eu estou cansada, eu estou exausta, essa situação está acabando comigo. E ali, quando o culto já estava acabando, o pastor que estava pregando, ele simplesmente desceu do púlpito e ele veio até mim. Era impossível, a igreja estava lotada, era impossível ele me enxergar lá no fundo, mas ele veio até mim e começou a me entregar uma profecia que só eu e Deus sabia. Não era algo superficial, Deus vai fazer algo novo, não. Ele falava os mínimos detalhes, ou seja, Deus estava falando através da boca daquele homem. E quando eu digo de profecia, eu não estou falando aqui só de coisas boas. Nós precisamos também olhar para outras pessoas que estão entregando esse recado da parte de Deus e aceitar também sermão, aceitar também correção, aceitar conselhos, porque Deus, ele ainda usa pessoas. E olha o que a Bíblia está falando em Provérbios
11, 14. Na multidão de conselheiros há segurança, ou seja, eu ainda uso os meus. Talvez alguém chegou em você e falou assim, olha, o Senhor está me incomodando para te falar algo, tal coisa que você está fazendo não está agradando o coração de Deus. Olha, o Senhor está pedindo para você cuidar de tal coisa que foi Ele que te entregou. E aí, de repente, você está passando por um processo de discussão dentro do teu casamento, talvez de discussão dentro do teu trabalho, e Deus está ali te corrigindo. Olha, cuidado, fui eu que entreguei isso para você. Toma cuidado para você não perder. Então, a profecia, muitas vezes, ela não é só uma profecia de benefícios, que eu vou ter carro, que eu vou ter casa, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, mas é uma profecia de correção. E nós precisamos ter esse discernimento para ouvir a voz de Deus e saber quando é profecia e quando é profetada. E cuidado aqui ao discernir esse lugar de voz de Deus, porque talvez você seja uma pessoa, e acontece, nós estamos vivendo os últimos tempos, uma pessoa que não está buscando a verdade e a palavra de Deus, mas está buscando revelação, adivinhação. Cuidado, porque se você está buscando isso, você corre um grande risco de ser frustrada, ferida, machucada por uma profecia errada. Porque quando Deus, Ele quer falar conosco através de uma profecia, nós não precisamos ir até a pessoa que revela. O próprio Deus encaminha essa pessoa para que essa pessoa venha até nós e nos entregue aquele recado. Quantas vezes a gente vê aí filas de orações lotadas de irmãos que terminam o culto, isso é muito comum nas igrejas pentecostais, que terminam o culto e vão para a fila, ou até mesmo algumas pessoas que falam assim, vamos naquela igreja tal, porque é uma igreja de revelação. Nós precisamos tomar muito cuidado, não correr atrás dessa profecia, mas entender que o recado de Deus, ele chegará até nós. Deus dará um jeito de falar com você. Não se preocupe. Então aprenda a discernir quando é profecia e quando é profetada. É muito superficial? Fique atento, fique atento. Detalhou muito? Busca uma sabedoria do alto, busca uma sabedoria de Deus. Você foi lá na frente, você buscou essa profecia? Cuidado, se essa profecia veio até você, então essa é a palavra de Deus para o teu coração. E para finalizar, como ouvir a voz de Deus, o nosso devocional, eu quero aqui trazer a última chave. E a chave é: Deus fala através de circunstâncias. Como essa chave é poderosa, porque talvez você tenha uma visão de que tudo que acontece na vida é coincidência, é acaso, e na verdade não se trata de conhecimento. Não se trata de coincidência, perdão. Não se trata de, aconteceu, foi por acaso, não. Deus usa situações para falar conosco. Quantas vezes Deus te colocou em uma situação, não para te matar, não para te ferir com a intenção de que você não caminhasse mais, mas Ele te colocou numa situação para que você aprendesse. Ele te colocou numa situação para que você amadurecesse, para que você subisse de nível espiritual. E aqui nós não podemos anular o poder das circunstâncias. Deus fala conosco através das circunstâncias. Deus fala conosco através das coincidências. Deus fala conosco através de coisas que acontecem na nossa vida que, repetindo mais uma vez, não é coincidência, não é acaso. É Deus falando conosco. Então, quantas vezes Ele nos coloca em algum lugar para que nós aprendamos algo? E quanto mais cedo a gente aprende algo naquele lugar, naquele processo, mais o Senhor nos arranca de lá mais cedo. Então, por que tem tanta gente que passa pelo mesmo processo 7 vezes, por exemplo? Porque ainda não aprendeu, ainda não cresceu, ainda não ouviu a voz de Deus, ainda não entendeu que é Deus falando ali naquela circunstância, naquela coincidência. Eu tenho uma amiga que um dia ela falou para mim bem assim, amiga, eu passei 7 vezes pelo mesmo processo, porque o Senhor falava comigo, você ainda não aprendeu. Você ainda não aprendeu o que eu estou fazendo através dessa circunstância, através desse lugar que eu te coloquei. Então, se hoje você está passando por uma circunstância, seja boa ou ruim, olha para tudo isso que você está vivendo e analise o que eu posso aprender com isso. O que Deus está falando através disso que eu estou vivendo? Por que Deus me trouxe para esse lugar? Ele não me trouxe para que eu morresse.
Ele não me trouxe para que eu ferisse a ponto de não conseguir mais caminhar. Ele me trouxe aqui para que eu pudesse ouvir a voz dele. Então, nesse lugar de coincidência, de circunstâncias, o Senhor também fala. E olha só o que a Bíblia está falando sobre isso. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se uma porta se fechou, Deus ele te ama ao extremo, a ponto de abrir outra porta. E Ele está falando com você através de tudo isso que Ele está fazendo. Mulher, eu espero que de fato esse devocional tenha penetrado no teu coração. Espero que de fato você não tenha mais dúvidas de como Deus fala. É tão bom ser guiada pela voz de Deus. É tão bom saber que Deus está nos colocando no lugar para algo maior. É tão bom consultar primeiro ao Senhor antes de ir. É tão bom sentir uma paz no coração e ouvir o Senhor falando: filha, vai, eu te liberei para esse tempo, eu estou te colocando nesse lugar. Quando essa certeza está aí dentro de você, quando você sente do Espírito Santo uma voz no seu ouvido, até mesmo em pensamento ou em coração, saiba que é Deus falando com você. Não seja essa mulher que lê a Bíblia e não consegue discernir a voz de Deus. Não seja uma mulher que está presente em todos os cultos, mas não consegue discernir a voz de Deus. O Senhor nos convida para relacionamento, porque Ele conhece as suas ovelhas e nós, como ovelhas, devemos conhecer a voz do bom pastor. Que devocional maravilhoso! Se você chegou até aqui e se esse devocional falou com você, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa eu saber o que Deus falou com você através dessa palavra e não se esqueça, compartilhe com mais mulheres para que mais mulheres possam estar nesse lugar de discernimento da voz de Deus. Um beijo para você e até o próximo devocional.